Nós, aqui no Supremo, na ação penal 1044, já nos defrontamos com esse tema dos atos preparatórios e atos executórios. E por tudo que consta do meu voto, menciono, sobretudo, um julgado do STJ, a nossa Corte Máxima de Interpretação do Direito Subconstitucional e Infraconstitucional, relatado pelo ministro Nefe Cordeiro. E esse precedente é um caso muito curioso, porque é um caso de furto. E o debate nas instâncias ordinárias é porque, quando o dono da casa chega, a pessoa que estava no domicílio não tinha, na sua detenção, nenhum objeto. E a tese absolutória era esta. Não, ele não estava subtraindo coisa alguma, ele estava lá. Ou seja, dizendo em termos jurídicos, ele não realizou o núcleo do tipo, sob a ótica ortodoxa da teoria objetivo-formal. Ele não realizou, ele estava lá. E, obviamente, a tipificação penal seria outra. Nesse caso, ele foi até absolvido. O caso chega ao STJ e, sob a relatoria do ministro Nefe, a egrégia Sexta Câmara decide, abre aspas, embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, ou seja, o núcleo do tipo não começou a ser executado, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, friso, atos externados, não é dedução, não é adivinhação. Atos externados do agente ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. E, neste caso, o relator cita outros precedentes do STJ, cita a doutrina de um dos ilustres penalistas aqui presentes, o professor César Roberto Bittencourt, citado no voto, no sentido de que, abro aspas, leio, há entendimento de que a teoria objetivo formal necessita de complementação, pois, apesar de tê-la adotado e de o Código afirmar que o crime se diz tentado, com iniciada a execução, etc., o artigo 14, existem atos tão próximos e quase indissociáveis do início do tipo que merecem ser tipificados. E assim diz o ilustre advogado e jurista, o plano do autor deverá ser entendido no sentido do dolo, como decisão de realizar determinada conduta típica e demonstrado na prática através de indicadores externos realizados com o contexto que se desenvolve. E esse precedente do STJ, portanto, se presta a justificar por que não considero que nós tivemos, no caso, meros atos de preparação, e sim atos executórios. Seja porque houve materialmente o início da execução do núcleo dos tipos, sob a forma tentar, consumação antecipada, não existe tentativa de crime, nesse caso, tentativa de crime de empreendimento, e porque houve esse risco em relação a todas as condutas. Sobretudo porque é preciso entender, como o eminente ministro relator fez, que o itinerário criminoso, nesses casos, é mais alargado do que simplesmente 121 do Código Penal, matar alguém. Há um encadeamento entre atos preparatórios que já são atos executórios. E foi isso que, a meu ver, está sobejamente demonstrado nos autos, porque os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, Estado Democrático de Direito, a gravíssimo perigo.
Finalmente, ainda no plano do direito aplicável, um dos ilustres advogados, e eu prestei atenção e anotei todas as sustentações, porque acredito mesmo que a defesa é o elemento fundamental para a reflexão do juiz. E construir meu voto a partir do que foi dito na tribuna, está aqui meu voto, do que foi dito pelo ministro Alexandre, porque anotei tudo quanto dito, porque são elementos de reflexão e faço questão de frisar. Muito quanto dito da tribuna fez com que alterasse certos pontos de vista. Que vou expor doravante. Em relação à violência, grave ameaça, um dos estimados advogados disse que, e disse com razão, que é preciso que, quando o tipo penal exige violência, grave ameaça, nos atos executórios já haja violência, grave ameaça, e não como algo futuro e incerto, porque seria talvez até uma responsabilidade penal objetiva. A exposição que consta dos autos mostra que esses elementos estiveram, infelizmente, presentes. Invasão violenta da esplanada no dia 7 de setembro de 2021. Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência. Eu não cheguei... Você quer dizer, dormiu não, ficou acordado, eu suponho, né? Exato. Não, eu compareci ao tribunal porque tinham 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada. Com a graça de Deus. E por quê? Porque houve uma invasão violenta da esplanada. As pessoas chegaram na Praça dos Três Poderes porque elas enfrentaram a polícia, isso está nos autos, e não existe forma de enfrentar a polícia a não ser com violência. Eu não conheço nenhum caso na literatura em que manifestantes chegaram para policiais e disseram: por favor, eu vou romper esse cerco policial, e trouxe flores e chocolates e bombons, e os policiais abrem o cerco. Não, está nos autos, é confrontação física, é imposição de força, para chegarem aqui na vizinhança do ministro Fux. Insone, diz a literatura, a história do tribunal, diz que Sua Excelência, inclusive, preocupado com atiradores de elite, e a mostrar, portanto, o ambiente que existia naquele momento da invasão violenta da esplanada, em que o Supremo não foi invadido, com a graça de Deus, e creio que o Supremo deve a Sua Excelência, o ministro Fux, que tomou as providências necessárias. Incitações e ameaças contra o ministro do Supremo. Veja que o nome do plano era Punhal. O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela, era Punhal Verde e Amarela. Os acampamentos não foram em portas de igreja. Eu tenho uma fé religiosa profunda. Entrei aqui no Supremo com 10 santos, tem mais de 50 agora, porque preciso deles. Mas creio que, se você está com intuito pacifista e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto, ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz, não vou cumprir sua ordem judicial, qual é o passo seguinte? O juiz vai tomar as providências, se for no âmbito do processo civil 139, inciso 4º, e depois vai haver o quê? A retaliação. Então, essa conduta já contém uma grave ameaça. Tanques desfilando, fechamento violento de rodovias federais,
ataques ao prédio da PF e a policiais no dia da diplomação presidencial, tentativa de fechar aeroportos. Eu lembro que o ministro Alexandre aludiu ao episódio da bomba, que está nos autos, e houve, consta dos autos também, outras tentativas de igual natureza. 8 de janeiro, rompimento violento das linhas policiais, ataque contra policiais, e faço questão de mencionar isso a partir de uma das frases proferidas na tribuna, segundo a qual a violência não é contra a coisa. Eu tenho dúvidas sobre isso, quero dizer aos meus colegas que aqui acompanham esse julgamento. Mas vamos imaginar que não é violência contra a coisa, é violência contra a pessoa. Esta houve. Violência, grave ameaça contra pessoas, e não apenas as vidraças do Supremo Tribunal Federal. Portanto, concluo essa segunda parte do meu voto, a primeira a introdução, a segunda o direito aplicável e as suas características, terceiro, a incidência sobre os fatos. Terceira e última parte, a incidência sobre os fatos tratados nos autos. Concluo essa segunda parte dizendo que não há possibilidade de ser bem-sucedido o esforço hermenêutico justo de considerar que há consunção, não, definitivamente, data venia não há, de considerar que não houve atos executórios, sim, houve, de considerar que há uma desproporcionalidade nos tipos penais, não há, as penas são congruentes com os outros tipos penais, como demonstrei, e se cuida de um excesso ditatorial do constituinte e do legislador ordinário, não, nós temos uma tradição brasileira e mundial, não se cuidou de mera cogitação, não se cuidou de meras reflexões que foram indevidamente postas em agendas, cadernos, folhas, não, porque a cogitação foi acompanhada, como mencionei, de atos executórios.